Você já ouviu falar do caso Betty e Barney Hill, conhecido como a primeira abdução alienígena da história? Pois é, mas isso não é bem verdade. Antes mesmo deles, um jovem agricultor brasileiro viveu uma experiência tão perturbadora que até hoje deixa especialistas sem respostas. Estamos falando de Antônio Vilas Boas, o homem que, em 1957, foi levado para dentro de uma nave extraterrestre e submetido a experimentos inimagináveis. O que ele viveu naquela noite no interior de Minas Gerais mudou para sempre a história da ufologia mundial. Em meados dos anos 1950, quando a televisão ainda engatinhava no Brasil e falar sobre discos voadores era visto como pura fantasia, um simples trabalhador rural tornou-se protagonista de um dos relatos mais chocantes e detalhados de abdução alienígena já registrados. Esse homem era Antônio Vilas Boas, um jovem de apenas 23 anos que vivia no interior de Minas Gerais, cercado por plantações, silêncio e noites estreladas. Sua história só veio a público anos depois, mas até hoje é considerada um marco na ufologia mundial. Muitos especialistas defendem que o caso Betty e Barney Hill de 1961 foi o primeiro relato de abdução alienígena, mas a verdade é que Antônio foi o primeiro a contar com riqueza de detalhes como foi capturado e levado para dentro de uma nave espacial. A década de 1950 foi marcada por um boom de aparições de discos voadores ao redor do mundo. Revistas, jornais e rádios noticiavam estranhos objetos vistos nos céus, principalmente após o famoso caso de Roswell, em 1947, nos Estados Unidos. Mas no Brasil, em meio a uma vida simples no campo, longe das grandes cidades e dos rumores da mídia estrangeira, um jovem agricultor jamais poderia imaginar que seria alvo de algo tão extraordinário e perturbador. Na noite de 5 de outubro de 1957, Antônio trabalhava sozinho em seu trator, arando a terra sob a luz fria da lua. O ar estava pesado, o silêncio só era quebrado pelo motor da máquina. Foi então que ele notou algo incomum no céu. Um ponto luminoso que se movia de forma estranha, como se o estivesse seguindo. Nos dias seguintes, o fenômeno se repetiu, até que em 14 de outubro a experiência se tornou ainda mais intensa. O objeto brilhou mais forte do que nunca, descendo lentamente até o campo onde Antônio trabalhava. O trator apagou misteriosamente e ele se viu sozinho, em meio à escuridão, com aquela luz ofuscante diante de seus olhos. Daquela luz surgiu uma nave de formato alongado, com uma espécie de cúpula giratória no topo. Antônio tentou correr, mas o terreno e o peso do medo tornavam impossível a fuga. Foi então que seres humanoides, pequenos, de pele clara e olhos penetrantes, saíram da nave e o agarraram. Eles o levaram à força para dentro da nave, apesar de seus esforços para resistir. Ali, em um ambiente iluminado por uma luz branca intensa e quase clínica, começou uma das experiências mais bizarras já relatadas. Antônio foi despido e submetido a uma série de exames. Os seres aplicaram nele uma substância que deixou seu corpo pesado, como se estivesse paralisado, mas ainda consciente. Ele relatou que os seres coletaram sangue de seu queixo, algo que causou dor e marcou profundamente sua memória. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Em um dos momentos mais controversos do relato, Antônio disse ter sido deixado em uma sala, junto de uma figura feminina, também de aparência não humana. Ela tinha pele clara, cabelos loiros prateados e olhos azuis intensos. Seu comportamento era direto e instintivo. Segundo Antônio, ela teria forçado uma relação sexual com ele, como se fizesse parte de algum tipo de experimento de reprodução. Após o ato, a mulher apontou para sua barriga e depois para o céu, como se quisesse mostrar que aquilo tinha um propósito maior, gerar uma vida em outro lugar. Depois de horas dentro da nave, Antônio foi devolvido ao campo. Atordoado, ele percebeu que o trator estava no mesmo lugar, mas sua vida jamais seria a mesma.
Nos dias seguintes, apresentou sintomas físicos estranhos, feridas no corpo, náuseas e fraqueza constante. Anos depois, exames médicos confirmaram sinais de exposição a níveis anormais de radiação, algo que até hoje levanta dúvidas e intriga pesquisadores. O caso de Antônio Vilas-Boas só se tornou público anos depois, quando foi investigado pelo médico e ufólogo Olavo Fontes, membro da APRO, Aerial Phenomenon Research Organization. O relato de Antônio foi considerado detalhado, coerente e surpreendentemente consistente ao longo dos anos. Ele nunca buscou fama ou dinheiro com a história. Ao contrário, viveu uma vida simples, carregando consigo um segredo que só revelou porque não aguentava mais guardar. O caso Vilas-Boas antecedeu em 4 anos o famoso caso Betty e Barney Hill, que ficou conhecido mundialmente como o primeiro relato de abdução. Mas, na realidade, o primeiro registro de abdução alienígena aconteceu aqui, no Brasil, em 1957. Até hoje, especialistas tentam entender o que realmente aconteceu naquela noite. Teria sido alucinação? Um delírio coletivo dos anos 50? Ou será que Antônio foi, de fato, escolhido para participar de um experimento extraterrestre? O caso de Antônio Vilas-Boas permanece como um dos mais intrigantes e polêmicos da ufologia. Um jovem agricultor brasileiro, simples e sem contato com a cultura estrangeira da época, relatou em detalhes uma experiência que mudou para sempre a forma como o mundo olha para os céus. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: naquela noite silenciosa de outubro de 1957, no interior de Minas Gerais, algo aconteceu. Algo que fez do Brasil o palco do primeiro caso mundial de abdução alienígena. E você? Acredita que Antônio Vilas-Boas realmente foi levado por seres de outro planeta? Ou acha que seu relato foi apenas fruto de alucinação? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias enigmáticas como essa.